Olá, meus queridos. Como vocês viram na agenda de hoje, eu passei as atividades das páginas 56 e 57. Porém, antes dessas páginas, nós temos 53, 54 e 55, onde nós vamos encontrar também atividades, mas eu vou utilizar dessas atividades para explicar para vocês o que são modos verbais, ok? Nós vamos estudar os modos verbais e vocês vão se utilizar dessa explicação para responder a atividade e também para estudar para a prova, pois na prova nós teremos dois conteúdos, verbos e modos verbais, ok? Então hoje nós vamos ver os modos verbais, o que eles são, para que eles servem, né? Qual é o objetivo dos modos verbais. A primeira coisa que vocês têm que entender é que os modos verbais, eles alteram o verbo de acordo com a intenção do falante, certo? Da intenção do falante ao usar aquele verbo. Como assim? Vamos ver aqui. Nós temos três frases aqui. A frase A, talvez ele compre um livro. A frase B, leia este livro. E a frase C, lemos um livro muito interessante. Nós temos aqui a forma verbal compre, do verbo comprar, leia e lemos, do verbo ler. Aí abaixo diz o seguinte, indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar certeza, ordem, conselho, incerteza, dúvida. Dessas três frases, a que expressa certeza é a letra C, porque nós dissemos, aliás, lemos um livro muito interessante. É uma afirmação de certeza. A pessoa está afirmando, lemos um livro muito interessante. É uma afirmação que não há dúvida, é uma certeza. Já a frase que indica uma ordem ou um conselho é a letra B, quando diz, leia este livro. A pessoa está dando uma ordem ou dando um conselho, está falando para a pessoa, leia este livro, certo? Então aqui dá a ideia de ordem ou conselho. E aqui dá a ideia de incerteza, de dúvida, é a letra A, talvez ele compre um livro. Veja que é dito, talvez ele compre um livro. Essa frase ela não passa certeza, ela passa incerteza, é uma dúvida, é uma possibilidade, certo? Diferente da letra C, onde é afirmado com certeza que aconteceu a leitura de um livro interessante. Na letra A não há essa certeza, tanto que usa-se a palavra talvez. Talvez ele compre um livro. Então, você vai botar aqui C, B e A. Aliás, gente, conforme vocês forem assistindo aqui o vídeo, vocês respondem essa atividade no livro de vocês, certo? Não deixem ela em branco, não, para você responder. Estou aqui respondendo com vocês e vocês vão colocando as respostas corretas aí no livro de vocês. Vamos fazer a leitura desse parágrafo aqui somente para resumir tudo que eu disse até agora, certo? Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante. E as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que você vai estudar agora. Então, ó, a intenção com qual o verbo é utilizado depende do falante, certo? Os sentidos do verbo, né, dependem da intenção do falante. E as intenções do falante são expressas pelos modos verbais. Então, existem três modos verbais, certo? Nós vamos ver agora nas atividades. Cada um desses modos verbais vai indicar uma intenção diferente, ok? Então, vamos lá agora para as atividades, as questões. A primeira questão diz o seguinte, leia a tirinha a seguir e assinale os quadrinhos com as opções adequadas. Então, vamos lá. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. E no final nós temos a vaca espantando as moscas com um mata-moscas, né? Um mata-insetos. E o interessante aqui dessa tirinha, né, é esse. Qual é o humor aqui na tirinha? É que a moça comenta que a natureza é perfeita, né? Os animais estão preparados para tudo. Mas no final a gente percebe que a vaca está usando o rabo, na verdade, para segurar esse mata-inseto, que é um instrumento criado pelo homem e não pela natureza. Letra A. O verbo usar do primeiro quadrinho e o verbo ser do segundo indicam as ações que aconteceram antes da fala dos personagens, acontecerão após a fala dos personagens ou acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. A resposta correta é a última opção, certo? Por quê? Porque aqui, ó, o verbo usa no primeiro quadrinho está flexionado no presente, a vaca usa, o verbo usar, aliás, né? Está flexionado no presente, a vaca usa o rabo para espantar as moscas. E também o verbo ser
no segundo quadrinho está flexionado no presente. Não é? Se fosse fatos que tinham acontecido antes das falas do personagem, né, como é dito aqui na primeira opção, aqui estaria escrito a vaca usou e aqui estaria escrito não foi. Se fossem acontecimentos que se colocariam após a fala dos personagens, aqui estaria usará e aqui estaria será, certo? Então, como os dois verbos estão flexionados no presente, essas ações elas acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Então, ao mesmo tempo que os personagens estão falando, a ação está acontecendo. A ação da vaca usar e a ação dela ser. No caso aqui, a gente está falando a ação, né? Mas o verbo usar é um verbo de ação e o verbo ser é um verbo de estado, certo? Você lembra, né? Ação, estado, fenômeno da natureza. Letra B. Ao empregar esses verbos, os personagens têm a intenção de indicar dúvida quanto ao acontecimento da ação ou certeza de que essa atividade está acontecendo. A opção correta é certeza, né? O moço afirma com certeza que a vaca usa o rabo para espantar as moscas e a mulher afirma com certeza que a natureza é perfeita. Então não há nenhuma dúvida nas afirmações dos dois. Então é certeza de que essa atividade está acontecendo. Aí aqui nós vamos conhecer o primeiro dos modos verbais, que é o que? O modo indicativo. Como é que esse modo indicativo funciona? Vamos ver aqui. Quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Então, quando o verbo ele indica uma ação que é uma certeza, é algo real, que não há dúvida sobre aquilo, o modo é o modo indicativo. Então, aqui nós temos o primeiro dos três modos verbais. Questão 2. Agora leia esta anedota e responda as questões. Um professor de matemática pergunta a um aluno: se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro, o que teria? Com certeza as calças de outra pessoa, professor. Letra A. Explique o que o aluno quis dizer ao responder que ele teria as calças de outra pessoa. Aqui nós temos uma sugestão de resposta, né? Que ele quis dizer que seria impossível ter aquela quantia de dinheiro nos bolsos, a não ser que estivesse usando a calça de outra pessoa. Então, ele nunca teria aquele dinheiro, R$100 num bolso, R$100 no outro, a não ser que ele estivesse usando a calça de outra pessoa. Foi isso que ele quis dizer. Letra B. Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? Então, o professor esperava que ele somasse os valores e desse como resultado R$200. Era isso que o professor esperava. Letra C. Sublinhe a forma verbal empregada nesse trecho da anedota. Se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro. Aqui, gente, a forma verbal que aparece é tivesse, do verbo ter, né? Se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro. Então, você vai sublinhar a forma verbal tivesse, do verbo ter. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica a possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$100 em cada bolso ou a certeza de que havia R$100 em cada bolso do aluno. É a possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$100 em cada bolso. Ele fala, se você tivesse R$100 em cada bolso, se você tivesse R$100 em um bolso, R$100 no outro. Tá falando, se você tivesse, é uma possibilidade, é uma incerteza. Ele não está afirmando, ele não disse, você tem R$100 em um bolso, R$100 no outro. Ele diz, se você tivesse. Então, aqui nós temos uma possibilidade ou incerteza. E é aí que nós vamos conhecer o modo subjuntivo, certo? Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Então, até agora nós temos que as ações, né, os verbos que expressam ações que são certeza, são consideradas reais, esse verbo está no modo indicativo. Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis ou incertas, que são apenas possibilidades, nós temos o modo subjuntivo. Então, lá no começo, quando eu falei talvez, acho que talvez ele compre aquele livro, algo assim. O compre, talvez eu compre aquele livro. O compre estava no modo subjuntivo, porque era uma possibilidade, era uma incerteza, talvez.
E a frase lemos um livro muito interessante estava no modo indicativo, o lemos, né, o verbo ler. Porque ele está afirmando que ele e mais alguém, porque está no plural, leu, né, lemos um livro interessante. Então até agora nós temos o modo indicativo e o subjuntivo. Questão 3. Leia o anúncio institucional a seguir e responda as questões. Então aqui nós temos um anúncio que diz: vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Aí abaixo tem alguns trechos menores. Seu filho pode ser super saudável. E para isto, basta levar o seu super-herói para ser vacinado contra diversas doenças em um posto de saúde próximo à sua casa. Afinal, criança saudável é criança vacinada. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e proteja seu filho. Mais informações, ligue para a ouvidoria da Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Aí tem um número, né? Nós vemos aqui que esse anúncio é da prefeitura, do governo de Pernambuco. Afinal, Pernambuco é um estado, né? Estado não tem prefeitura, mas é do governo de Pernambuco. Qual é o público-alvo desse anúncio? Justifique sua resposta. O público-alvo são os pais de crianças em fase de receber vacinas. É possível perceber isso pela referência aos filhos, né? Seu filho, entre parênteses, feita no anúncio. Lá em cima diz, vacine seu filho, né? Então, esse anúncio ele é direcionado aos pais de crianças em fase de receber vacinas e é possível perceber isso pela referência aos filhos, quando se usa a expressão seu filho lá no anúncio. Letra B. Em sua opinião, anúncios como esse são importantes? Explique sua resposta. Aqui é uma resposta pessoal, tá, gente? Eu vou dar a minha resposta. Sim, eles são muito importantes, pois quando não se faz esse tipo de anúncio, as pessoas deixam a vacinação de lado. Infelizmente, as pessoas não se preocupam tanto com isso quanto deveriam, e isso acaba resultando em problemas sérios. Nós estamos vendo bastante isso agora com a questão do Covid-19, né? Que muita gente afirma que não vai se vacinar porque não acredita nas vacinas. E isso é muito reflexo da forma como, né, as instituições estão tratando a questão da vacinação. Quanto mais você fala sobre vacinação, quanto mais você fala que é importante, mais pessoas vão entender isso e menos doenças nós vamos ter, mais doenças nós vamos evitar, certo? Então, esse tipo de anúncio é muito importante. Muito importante para garantir, né, que toda a população fique com a sua vacinação em dia. Então, as crianças elas precisam tomar muitas vacinas quando ainda são muito novinhas, né? Então, para evitar doenças como o próprio sarampo, por exemplo, que pode ser evitado pela vacinação e etc. Letra C. As formas verbais vacine, cuide, procure indicam tempo, conselho ou ordem, estado. Quando diz lá em cima, vacine seu filho, cuide da saúde do seu herói, procure uma unidade de saúde. Todos esses verbos eles foram usados como conselho ou ordem, certo? Está sendo dado, aqui principalmente está sendo dado um conselho. Aí aqui nós temos o nosso último modo verbal, que é o modo imperativo. Quando o verbo exprime ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. Então nós temos que o modo indicativo indica certeza, o modo subjuntivo indica possibilidades e incertezas, e o modo imperativo indica ordem ou conselho, certo? Então, lá no começo, quando diz leia este livro, estava no modo imperativo, estava sendo dado um conselho para fazer a leitura do livro, ok? Então, gente, com essa explicação, eu espero que vocês sejam capazes de responder a atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem enquanto vocês estiverem fazendo a atividade, ok? Tenham um bom dia, boa atividade e até a próxima.